Uau, consegui. Boa noite, gente. Será que alguém vai entrar? Vamos ver. Gente, a luz tá péssima. Olá, olá. Gente, boa noite. A luz tá muito péssima, a internet meio esquisitinha, mas eu vou tentar ficar um pouquinho com vocês aqui hoje. Hoje é quinta-feira. Eu não estou no Rio de Janeiro, eu tô de mini férias de carnaval na Bahia, meu segundo estado predileto do Brasil, depois do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Eu estava fazendo uns testes aqui com a luz e com a internet, e todos eles muito bizarros, né? Então eu tô assim com essa cara lavada, cabelo molhado, sentada com um tablet apoiado em 3 livros e tentando falar com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo. Vocês devem estar me vendo meio nevoada, porque tem uma sombra aqui em mim. Essas luzes de quarto de hotel, elas são muito legais, né, para fazer um clima, mas para você entrar na frente de uma câmera, não. E mesmo estando de miniférias, eu não queria deixar de passar por aqui para conversar um pouquinho com vocês e compartilhar uma coisa que eu acho que é bem importante. Essa é a ideia da nossa live de hoje, que é como que durante todo o tempo nós temos a possibilidade de aprender. Como que um psicoterapeuta precisa estar sempre muito atento àquilo que acontece ao redor dele, de modo que viver, que estar no mundo se configure numa possibilidade de aprendizagem. Então eu comecei a live dizendo para vocês que eu tô num cenário diferente, num lugar diferente, numa luz diferente. Espero que a internet segure. Eu tô de férias, eu tô no litoral da Bahia, num hotel bastante grande, num resort. E como todo resort, tem uma característica muito interessante, e eu vou dizer por que muito interessante para um psicoterapeuta de crianças, porque tirando os hotéis que tem uma pegada assim romântica, né? Terra Santa, é a Terra Santa, né, Jane? A Bahia é sempre uma Terra Santa. Mas tirando os resorts e os hotéis que têm uma pegada romântica, na maior parte das vezes, hotéis como esse onde eu estou, que é um hotel bem grande, nós temos a oportunidade única, além de curtir uma natureza maravilhosa e tudo mais, a gente tem uma oportunidade única de observar pessoas. E esse é o ponto que eu quero tratar com vocês hoje aqui. O quanto que é importante para um psicoterapeuta e particularmente para um psicoterapeuta de crianças aproveitar todas as oportunidades possíveis para observar pessoas. Então, eu estou num hotel enorme com inúmeras pessoas, inclusive de várias nacionalidades, não só brasileiras, e um hotel que tem como característica uma população de hóspedes predominante de famílias de toda a ordem, e com um monte de crianças e adolescentes, particularmente crianças, ou seja, um grande laboratório para uma pessoa observadora
de pessoas como eu passar todos os dias olhando, observando, observando e procurando fazer algumas reflexões a partir daquilo que eu vejo. É importante, porque eu vou compartilhar com vocês, né, o que tem me chamado a atenção essa semana, mas é importante, antes de eu compartilhar com vocês aquilo que me chamou a atenção ao observar as crianças e suas famílias aqui, é importante que a gente não esqueça de fazer um recorte. E esse recorte, ele é fundamental, é algo que eu falo muito sempre aqui nas lives e em todas as outras oportunidades que eu tenho de falar de psicoterapia, de falar de visão de homem e de mundo da Gestalt terapia, que é o recorte de campo. Então, quando eu falo do que eu vi habitualmente acontecer aqui, é preciso que a gente não esqueça que a gente está fazendo um recorte, e é um recorte de classe, na medida em que a gente está falando de pessoas, de famílias que têm condições de estar num hotel como esse, num resort, e que, se nós trabalhamos na clínica privada, com certeza são as pessoas que podem pagar uma sessão de psicoterapia e que, portanto, podem ser nossos futuros clientes. Então, esse recorte é importante para que a gente não faça comentários e generalize sem entender que existem alguns elementos próprios desse recorte, eu diria socioeconômico, que favorecem, na minha concepção, acontecer o que acontece. Então, assim, gente, o que vem me chamando a atenção de uma forma bizarra? É só a palavra que me vem à cabeça. Porque quando a gente tá ali no dia a dia, casa, consultório, consultório, casa, lidando com aqueles clientes, com aquelas crianças, por mais que a gente tenha uma clínica muito movimentada, ou seja, por mais que a gente tenha muitos clientes, é humanamente impossível atender um monte de gente, né? Nós já conversamos sobre isso, principalmente no que diz respeito à clínica com crianças e adolescentes, porque nós sabemos que na clínica com crianças e adolescentes existe um trabalho que é muito importante, que é um trabalho de acompanhamento dos responsáveis, que é um trabalho de trazer essa família também para a terapia e que, portanto, a gente precisa de tempo e que, portanto, a gente não pode ter uma agenda lotada e que, portanto, a gente não pode atender uma criança atrás da outra, uma criança atrás da outra e fechar todos os dias, porque senão a gente precisa de horários para atender os pais, a gente precisa de horários extra para fazer, de repente, sessões familiares, e aí a gente não tem, porque a gente atende um monte de gente. A gente precisa de horário extra para ir à escola, e aí a gente não tem, porque a gente atende um monte de gente. Portanto, por mais que a nossa clínica esteja bombando, nós não atendemos um monte de gente de modo a poder fazer teorias sobre o que eventualmente acontece, a não ser que a gente pegue um recorte de tempo. Então, se eu pego os 2, 3, 4, 5 últimos anos
da minha clínica, eu posso identificar alguns aspectos mais habituais. Mas, normalmente, com o número de crianças que eu atendo semanalmente, eu costumo dizer que eu tenho uma amostra que já é enviesada, porque as crianças que eu atendo são as crianças que vêm à psicoterapia, não são as crianças que estão por aí. Então, eu acabo tendo contato com as crianças que de alguma forma estão fazendo sintomas, que de alguma forma estão em sofrimento, estão adoecidas e, portanto, elas também não são um parâmetro muito claro do que anda por aí. Aí, eis que eu tiro férias, eis que eu estou num hotel cheio de crianças e famílias, eis que eu passo o meu dia observando as pessoas e eis que eu vejo coisas extremamente preocupantes que começam a me dar um sentido para aquilo que depois, muitas vezes, desemboca na clínica. E o que eu tenho visto aqui? Eu diria que 90% das crianças pequenas mesmo, gente, assim, bebês, menos de 2 anos, às vezes menos de 1 ano, todas elas, praticamente, eu tô tentando achar uma palavra, assim, praticamente imobilizadas diante de uma tela, seja de um tablet, seja de um celular. Muitas vezes o celular do próprio pai, da própria mãe. E aí, quando eu digo que é muito bizarro, gente, elas são muito pequenas. 2, não é um caso isolado, é a maioria. 3, a gente tá num lugar... Eu publiquei um stories agora, há alguns minutos atrás. A gente tá num lugar cujos estímulos sensoriais, eles são fantásticos, eles são maravilhosos, eles são tudo que uma criança precisa. Tem sol, tem vento, tem areia, tem água, tem mar, tem bichos diferentes, né? Vegetação diferente, ar livre, espaço. Coisas que as crianças atualmente não conseguem desfrutar. As crianças não têm mais espaço. Tem céu, gente, céu cheio de estrela, sabe assim? Coisa que a gente não consegue ver na cidade, porque é tanto prédio, é tanta coisa, que para você ver uma estrela ou para você ver a lua, de repente, dependendo de onde você mora, você tem que botar a cabeça pro lado de fora e se pendurar na sacada para tentar ver. Vocês percebem o que eu tô dizendo? Então a gente tá num lugar que tem um potencial de estimulação, né, e de convite ao desenvolvimento de uma criança pequena que é assim sobrenatural, que é algo que ela não tem, que ela não vai ter, dificilmente ela vai ter em casa normalmente, porque a maior parte das crianças atualmente mora em apartamento. Ainda que more numa casa, as crianças elas estão sempre ocupadas, né? Elas estão na escola, ou elas estão inseridas em algum cômodo, né? Ou elas estão na própria casa, também em frente a uma tela. E aí, minha gente, é uma dor no coração, que para mim é um negócio muito difícil. Então, cenas assim, né? A gente tá na praia, a gente tá no fim de tarde, tem coisas acontecendo no mar, tem coisas acontecendo no céu,
tem coisas acontecendo na areia. Aí essa criança já não senta na areia, ela senta numa cadeira, porque na areia ela vai se sujar, né? Na areia, eventualmente, ela pode querer comer areia. Essa criança que eu tô descrevendo agora, ela tem entre 1 e 2 anos, muito provavelmente entre 1 e 1 ano e meio, ainda andando, né, cambaleando. Então, ela quer descer para a areia, mas ela não pode. Ela tem que ficar sentada na cadeira brincando com ali uns brinquedinhos. Mas claro, ela é uma criança, ela é curiosa, ela quer explorar, então ela tem um tempo para ficar com os brinquedinhos. E aí o brinquedinho cai na areia. Ela joga o brinquedinho na areia, então ela quer descer da cadeira. Ela quer pegar o brinquedinho e aí ela pega a areia junto e ela faz assim e ela passa né, no rosto, ela passa no cabelo e aí é todo uma movimentação de asepsia, né? E aí você tem um pai e uma mãe de um bebê de 1 ano e pouquinho, está com um celular e um fone de ouvido. O outro está com um livro na mão. Imagina, minha gente, você tem uma criança de 1 ano e meio, você quer vir para a praia com uma criança de 1 ano e meio e você tem a intenção de ler um livro na praia com uma criança de 1 ano e meio. Definitivamente, não se sabe o que é uma criança de 1 ano e meio e o que uma criança de 1 ano e meio precisa. E aí, antes que me joguem pedra e queiram me pregar na cruz, eu não estou dizendo que mães não têm direito de ler, mães não têm direito de descansar, mães não têm direito de tirar férias, mas minha gente, então a gente precisa ter escolhas mais responsáveis na hora da gente virar mãe, na hora da gente virar pai, né? A gente precisa ter um arranjo. Então eu leio e você fica com ele, você fica com ela, né? Lá o senhor, seu marido, ou eu ouço aqui o meu podcast, eu vejo o meu vídeo e você vai ali no mar, né? Enquanto isso. Então a gente divide tarefas, ou então a gente resolve que a gente vai ficar com esse bebê e vamos os 3 para a beirinha do mar, cavar areia, procurar bichinho, pular na onda, experimentar a temperatura da água. Vocês percebem do que eu tô falando, minha gente? Eu tô falando de desenvolvimento, de estimulação para desenvolvimento. O que vem acontecendo com as crianças? Aí essa criança que estava tumultuando o descanso dos pais, ela foi silenciada e imobilizada. Como? Ela foi deitada na cadeira, na espreguiçadeira, uma chupeta foi colocada na sua boca, ela estava deitadinha assim, de lado, e um celular de lado, apoiado, de lado. Vocês já experimentaram ver TV de lado, deitado, gente? É horrível. Um celular de lado, a 1 palmo dos olhinhos dela, passando qualquer coisa que a hipnotizou. A partir desse momento, essa criança bebê que estava na praia, né, com toda essa estimulação, ela fica deitada, imóvel, com a visão fixa numa tela, sem se mover, sem vocalizar, sem nada. E aí, finalmente, essa mãe abre o livro, esse pai põe os fones de ouvido e essa criança fica ali 15, 20, 25 minutos, até que em meia hora ela dorme.
olhando para o celular. Isso aconteceu do meu lado, mas eu vi inúmeras outras situações dessa forma, inúmeras outras situações. Uma situação típica, essa eu tenho vontade de chorar e gritar. Todas as crianças pequenas, todas, eu não vi nenhuma diferente. Todas as crianças pequenas comem olhando para uma tela. Ai, Luciana, mas qual é o problema disso? O problema de eu viver olhando para uma tela é que eu deixo de olhar para o mundo. E na medida que eu deixo de olhar para o mundo, eu deixo de aprender. Eu deixo de criar conexões neurais. Eu deixo de me desenvolver. Eu deixo de desenvolver elementos fundamentais para tudo que vem depois. Se eu como olhando para uma tela e não para a comida, eu não sei o que eu estou comendo. Se eu fico abrindo a boca e alguém enfiando uma coisa na minha boca, eu não percebo nem o que eu tô comendo, nem quando eu já não quero mais comer, porque eu não estou presente. Eu não estou presente naquilo que eu estou fazendo. Da mesma forma que a menininha bebê não pôde estar presente na praia, na areia, no mar, no céu, porque tinha um celular a 1 palmo dos olhinhos dela, até ela dormir. Uma criança que come olhando para uma tela, ela não consegue perceber, discernir claramente quando ela está saciada, ela não conhece os alimentos, ela não presta atenção no gosto, ela abre a boca e enfia ou deixa enfiar qualquer coisa sem se dar conta do que ela está fazendo. O que isso tem a ver, Luciano? O que isso tem a ver com Gestalt terapia? O que isso tem a ver com psicoterapia? Porque tudo isso promove, facilita processos de adoecimento neurótico, gente. Se eu sou uma criança que estou conhecendo o mundo, desbravando o mundo, eu estou sendo apresentada ao mundo e o meu desenvolvimento emocional, cognitivo, físico, motor, todo o meu desenvolvimento vai dependendo dessas informações que eu vou recebendo. Se essas informações elas vão sendo podadas, se uma determinada estimulação, no caso essa estimulação visual da tela, é absolutamente preponderante a qualquer outra, tem alguma coisa que vai dar errado aí nesse processo, minha gente. Não tem como. Vocês entendem isso? Então, eu não posso assimilar uma experiência que eu não tô absolutamente presente. Então, eu começo a fazer coisas no automático. Então, tem uma coisa muito, mas muito louca acontecendo. Muito louca. Parece que ficou estabelecido que... E é muito interessante ver a reação das pessoas. Aqui, talvez eu não tenha uma reação do tipo as pessoas querendo me matar, porque o meu público aqui é
predominantemente um público de psicoterapeutas e não um público de mães, porque se fosse um público de mães, eu estaria sendo malhada em praça pública tipo Judas, porque é muito difícil, né, ouvir essas coisas, e geralmente elas acabam gerando reações adversas, digamos assim. Mas quando eu levanto todas essas coisas, e aí particularmente para o público psi, é porque é muito importante que a gente entenda que as crianças que chegam aos nossos consultórios, as crianças que chegam com sintomas, as crianças que chegam adoecidas, elas têm uma história, elas têm um cotidiano, elas têm um padrão relacional com a sua família, com o seu sistema familiar e com o mundo. E que esses atravessamentos, eles estão presentes nos processos de adoecimento. Eu tenho cliente de 9, 10 anos de idade que não conhece os alimentos, que não sabe diferenciar um pepino de uma abóbora. Gente, não sabe, né? Que não sabe, não conhece nenhum bicho, sabe assim, nunca viu uma barata, nunca viu um mosquito. Ah, sim, eu conheço um mosquito daquele vídeo do YouTube. Que vídeo do YouTube, minha gente? A gente vive no mundo, sabe assim? Ah, eu conheço o coqueiro, eu vi, sei lá onde, no filme da galinha pintadinha. Não, olha, minha gente, tem um coqueiro aqui, ó. Olha como é que é o coqueiro, né? Vamos sentir o coqueiro. Olha a folha do coqueiro, vamos sentir o tronco do coqueiro. Olha a sombra que o coqueiro dá. Olha o que acontece quando ele mexe com o vento. Não é vídeo no YouTube, gente. Não é vídeo no YouTube. É coqueiro ao vivo e a cores, com cheiro, com som, com temperatura, com textura. Nós precisamos disso para nos desenvolver. E o que eu vejo, o que eu tenho observado, porque aí assim, eu não tô vendo crianças em terapia, eu tô vendo crianças de férias, eu vejo crianças de férias imobilizadas diante de uma tela, então as crianças estão todas cobertas, porque criança agora não pode pegar sol, né? Nunca. Então as crianças agora andam todas de camisa UV, isso, aquilo, as crianças todas cobertas, as crianças não pegam sol, vão ter osteoporose com 18 anos, todas cobertas, debaixo de um negócio, com um tablet na mão, com um celular na mão, fazendo exatamente o que elas fazem em casa, e um mundo inteiro a ser desbravado, a ser visto, a ser experimentado, a ser conhecido. Mas para isso, elas precisam ser convidadas. Para isso, elas precisam ter a oportunidade e muitas vezes o modelo. Então, se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, que eu não quero... Deixa eu ver o que... Se eu sou uma mãe, se eu sou um... Eu vou te contextualizar, tá? Eu tô falando de que a gente tem sempre a oportunidade de aprender, nós psicoterapeutas, observando as nossas situações cotidianas. E eu tô contando que eu tô de férias num resort cheio de famílias e cheio de crianças. E eu tô compartilhando com vocês, né? Eu nem ia fazer live hoje, eu tô de férias, né? Mas eu tô compartilhando com vocês algumas coisas muito recorrentes que eu venho observando essa semana e propondo uma reflexão aqui sob o ponto de vista, né, de uma psicoterapeuta e sob o ponto de vista de uma gestalt terapeuta, do quanto
que essas coisas que estão tão generalizadas e comuns, elas são prejudiciais para as crianças. O imobilismo das crianças na frente das telas, mesmo estando num local com um monte de novidades e um monte de experiências que as crianças normalmente não têm. Então, elas estão num ambiente sem estar presente no ambiente porque elas estão imobilizadas numa tela. As crianças maiores e as crianças menores, né? E as crianças maiores já estão numa tela porque certamente essa tela já foi apresentada mais cedo, como a história que eu contei no início da live da menininha de 1 ano e pouquinho que não pôde brincar na areia e que foi colocada deitada numa espreguiçadeira de lado com um celular assim, para que ela ficasse entretida e a mãe pudesse ler um livro e o pai ouvir alguma coisa no celular. Como eu vejo inúmeras crianças no restaurante sentadas, olhando para uma tela e naturalmente não comendo sozinhas, porque se eu estou olhando para uma tela, eu não estou olhando para o meu prato. Se eu não estou olhando para o meu prato, eu não tenho como pegar um talher, pegar a comida do prato, pesar, ver o que cabe, o que não cabe, o que eu pego com colher, o que eu pego com garfo, levar a colher até a boca, comer. Demanda presença. Eu não posso, principalmente se eu sou uma criança, e principalmente se eu sou uma criança pequena, que ainda estou aprendendo a fazer isso, não dá para eu comer vendo galinha pintadinha ou sei lá o que. Eu preciso estar presente na comida. Aliás, minha gente, isso vale para todo mundo, né? Não é à toa que depois a gente cresce, fica aí tropeçando, esbarrando em transtornos alimentares, em uma série de dificuldades com a alimentação, uma dificuldade enorme de estar presente na hora de comer, de fazer escolhas bacanas, de comer só para matar a fome e não comer para outras coisas, de ter clareza de quando você fica saciado. Tudo isso que depois na clínica com adultos, na clínica com adolescentes a gente começa a ver, tudo isso começa agora e começa agora com uma criança que tem que estar presente. Então é inadmissível uma criança, e eu vi algumas, para dizer que eu não vi nenhuma. Hoje tinha uma criança fora da curva na hora do almoço do meu lado. Uma criança que devia ter uns 3, 4 anos, que sentou junto com os pais, diante de um prato, sem tablet, sem celular, pegou um garfo, bravamente tentando enrolar um espaguete no garfo e tentou e colocou na boca, uma parte caiu, outra não, e espetou os legumes e comeu e tomou o suco e não sei o que. Chegou na metade do prato, ela disse: acabei, não estou mais com fome. A mãe disse: ok, acabou. A minha vontade era levantar e parabenizá-los. Obviamente eu não fiz isso porque eu não vou me meter na criação de filhos de ninguém, né? O que acontece é que depois, passa um tempo, né? Esses pais, eles chegam no meu consultório e eles dizem assim: eu não sei o que eu faço para ele sair do computador. Eu não sei o que eu faço, ele não larga o celular. Eu não sei mais o que eu faço para tirá-los do videogame. E eu sempre tenho vontade de perguntar: mas quem foi mesmo que apresentou isso tudo para eles? Né? Quem foi que apresentou? E aí agora como é que a gente diz a brincadeira terminou, não é mais isso, né? E se eles precisam sair do celular, do videogame, do computador, o que mais que eles têm? Né? Que outras oportunidades eles têm? Onde você está? Né? Qual é a disponibilidade? Então,
são coisas bem complicadas, né? Então, eu, obviamente, não vou me meter em nada disso, porque ninguém tá me pedindo opinião, mas a gente vai olhando e vendo assim, olha o nível de autonomia dessa menina, olha a calma, né, que reinou na refeição. Mãe comeu, pai comeu, menina comeu. Menina comeu o que ela achou que era devido. Mãe respeitou. Beleza. Comeu direitinho, não comeu lixo. Comeu comida, né? Porque as pessoas acham que comida de criança é lixo, sabe? Lixo engordurado, né? Lixo engordurado, salsicha, batata bem engordurada. Comida de criança, lixo, né? Crianças, elas são vulneráveis, minha gente. Crianças, elas não têm discernimento. Crianças entendem o mundo do jeito que a gente os apresenta. E, portanto, é sim responsabilidade dos adultos apresentar um mundo que vale a pena ser explorado, né? E lembrar que elas estão em processo de desenvolvimento e que, portanto, elas não podem ser caladas, elas não podem ser imobilizadas, elas não podem ser furtadas da experiência e da presença. Crianças a partir de 2 anos já podem comer sozinhas, antes até com alguma ajuda. Ai, Luciana, mas ela suja a cara toda e fica uma lameira no chão. Você nasceu sabendo comer, sabendo manejar uma colher, um garfo? Não, nem ela. Portanto, ela vai precisar aprender. E para que ela aprenda, ela precisa ter o talher, ela precisa comer junto com o adulto, ela precisa ver o adulto comendo e manejando o talher para que, por modelagem, ela aprenda a fazer isso. Crianças saudáveis querem fazer isso. Crianças saudáveis, elas querem pegar um talher e ajudar. Elas querem fazer por elas e elas só desistem de fazer por elas se já é apresentado para ela como dado que ela não é capaz, que comer é uma coisa chata, que ela faz sem se dar conta, abrindo a boca assim para alguém enfiar alguma coisa dentro, enquanto ela vê um negócio super hipnotizante. Uma criança que esteja no seu desenvolvimento normal, ela é curiosa, ela quer fazer coisas, ela busca a novidade, ela quer fazer sozinha, ela busca autonomia. Se eu, adulto, não dou, ou se eu tento engabelá-la, disfarçá-la, minimizar os possíveis efeitos, né? E que são sempre efeitos que a criança não tá nem aí, né? A criança não tá nem aí se ela tá toda suja de feijão. A criança não tá nem aí se caiu arroz no chão, né? A criança não tá nem aí. Ela tá ali na missão de manejar aquilo ali e colocar na boca. Mas assim, aí o adulto não quer, porque o adulto não quer impacto, o adulto não quer sujar, o adulto quer que seja rápido. E aí você tira da criança a possibilidade de aprender. Vocês têm noção do que é uma criança de 5 anos de idade que um adulto precisa dar comida na boca? Vocês têm noção de que essa criança não usa a mão para nada? Vocês têm noção do quanto que é importante pegar uma colher, pegar um garfo? Porque pra gente é muito fácil, mas olha o controle
Olha o exercício que eu faço pegando uma colher, levando ao prato, colocando comida, levando à boca. Como eu desenvolvo a minha coordenação motora fina. Percebem isso? Para que eu preciso disso? Eu vou precisar disso para uma série de coisas, inclusive para conseguir pegar um lápis, para conseguir manejar essa mão de um jeito ainda mais fino, que se chama escrever. A não ser que definitivamente todos os lápis do mundo sejam jogados fora e as crianças sejam alfabetizadas no tablet e a única coisa que elas precisem fazer é assim. Pode ser que a gente sofra uma grande mutação, né, minha gente? Pode ser. Mas o que acontece é que quando elas vão aprender a ler e a escrever, elas vão precisar escrever com a mão. Só que elas estão cada vez mais imóveis, inclusive nesses movimentos. Porque quando eu tenho um mundo para brincar, eu manipulo, eu seguro, eu pego, eu puxo. Quando eu tenho uma tela para brincar, eu só faço isso, 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 isso. Se aquilo vai passando, né, como por exemplo um vídeo, e eu nem preciso mexer, então eu fico assim. Eu sou uma criança em desenvolvimento. Gente, indico para vocês na verdade é um seriado que tá no Netflix, chama-se O Começo da Vida. O Começo da Vida. Saiu primeiro um filme e aí depois a diretora, a produtora, ela tinha muito material e ela conseguiu então lançar uma versão estendida. Eu acho que são 6 episódios de mais ou menos 40, 50 minutos que tá no Netflix. Chama-se O Começo da Vida. Eu acho que todo mundo tinha que ver isso, minha gente. Nós, psicoterapeutas, assim, porque, assim, nós não estamos no lugar, veja bem, por que a gente precisa? A gente precisa entender como as crianças se desenvolvem e o que facilita o desenvolvimento das crianças. Não é para julgar os pais, não é para dizer, ai, você sei lá o que, você quer ler um livro na praia e enfiou um celular na cara da sua filha de 1 ano de idade, para que ela não te dê trabalho. Você pode até pensar, mas não é a tua tarefa. Mas, dependendo de onde você trabalha e de como você usa o teu conhecimento de psicólogo e de psicoterapeuta e de conhecedor do desenvolvimento infantil, você tem sim a tarefa e a responsabilidade de informar, porque a grande maioria dos pais não tem informação. Eles são capturados pelo que existe aí e que de alguma forma os ajudam, né? Geralmente os pais, eles têm um terror no que diz respeito a essa coisa da alimentação, como se todas as crianças tivessem horror de comer. E isso não é verdade, né? A questão em torno da alimentação, ela é, na maioria esmagadora das vezes, criada pelos pais, pela dificuldade de manejo dos pais, né? E pela facilidade
que a criança pequena encontra de manipular os pais, ou seja, uma questão relacional, usando a comida, a hora de comer como mote. Porque, veja bem, uma criança pequena, ela não pode fazer uma malcriação tipo adolescente, né? Se trancar no quarto. Não, ela precisa atingir os pais com alguma coisa que ela possa. Então, ela vai chorar para dormir, ela não vai querer dormir no quarto dela, ela não vai querer comer, ela vai botar banca para comer isso ou para comer aquilo, ela vai se negar a fazer cocô, ela vai fazer o cocô na hora que ela sai do vaso, na calça, e não na hora que a mamãe diz para fazer. Então, a criança pequena, ela usa essas grandes áreas, digamos assim, né, do desenvolvimento e do cotidiano para fazer os seus sintomas e para mostrar, assim, o quanto que as coisas não estão legais, né? Então, os pais, eles vão ouvindo as coisas por aí e vão reproduzindo. Então, tem esse tabu de que criança é ruim de comer. Não, criança não é ruim de comer. Se a criança, sim, criança é um ser humano. O ser humano precisa comer. Agora, o que essa mãe tá chamando de ruim de comer, aí é uma outra história. Porque pode ser que a mãe queira que a criança coma uma quantidade que não é a quantidade bacana para a criança, que é mais, geralmente é mais, né, do que a criança precisa. Pode ser que essa mãe não tenha habilidade na apresentação dos alimentos, pode ser que essa mãe seja extremamente rígida e tensa na hora de comer. Tem um monte de coisas. Então, assim, a partir desse tabu, então, como disfarçar? O tablet e celular, no que diz respeito à alimentação, é só a versão nova de uma coisa que já existia, que era disfarçar para comer. Antigamente era a TV. Crianças só come com a TV ligada, só come vendo TV, só come sei lá o que. Isso já existia. O que eu acho complicado e que eu acho que vai muito além da tela da TV, e a gente achava que ver televisão fazia mal para as crianças, né? É que a TV, de alguma forma, você precisa estar diante dela. E TV, vamos lá, gente, não é lá muito portátil, né? Só que com o advento dos smartphones e dos tablets, a TV ficou portátil. A TV cabe no bolso, a TV cabe na palma da mão, a TV vai para todo lugar. Aí, minha gente, matou. Aí matou, porque eu não preciso mais estar em casa, eu não preciso estar mais na frente da TV. Eu vou com isso na minha frente para todos os lugares. E aí a coisa complicou bastante. Então, gente, eu entrei assim meio maluca agora, antes de jantar, eu preciso jantar, tá? Para compartilhar isso com vocês, porque não são muitas as oportunidades que a gente tem de observar tantas famílias e tantas crianças ao mesmo tempo, numa situação que não é uma situação de consultório, né? Não é uma situação de adoecimento, nem é assim uma situação familiar, o filho da prima, né? Porque, né, é um caso específico, não. São muitas situações a ponto de eu poder chegar para vocês e dizer, gente, é um negócio assim importante o que está acontecendo, né? E faz parte do nosso trabalho trazer informação. Faz parte do nosso trabalho, se a gente tem a oportunidade de trabalhar com pais, se a gente tem a oportunidade de compartilhar informação, né, com adultos responsáveis por crianças, né, se a gente tem oportunidade na clínica, na escola ou em qualquer outra situação, que a gente faça isso. Que a gente faça isso, porque eu fico me perguntando, e na verdade, né, eu fico me perguntando
porque a gente só vai ver lá na frente, mas assim, quem serão essas crianças daqui a 20, 30 anos, né? Eu acho que a gente vai estar num mundo muito, mas muito diferente. E, claro, né? Não sei dizer e não saberia, óbvio, né? Se a gente vai estar num mundo diferente, melhor, ou se a gente vai estar num mundo diferente, pior. O que eu sei dizer para vocês é o que eu vivo já agora na clínica, né? Que são crianças desensibilizadas, crianças desconectadas, crianças de 10 anos que não sabem o que é um pepino, o que é uma abóbora, crianças que eu preciso levar um saco de frutas, legumes e verduras para o consultório, de modo que a gente conheça as coisas, né? Porque ela não é ruim de comer, simplesmente. Ela sequer conhece os alimentos. Uma criança que nunca foi a um hortifruti e que certamente, se foi ao mercado, se agarrou na prateleira de bolacha e pronto, e ficou por isso mesmo, né? Então, o que eu vejo são crianças pouco autônomas. Eita, peraí. Pouco presentes, desensibilizadas, né? E adoecidas por falta de conexão. Por falta de conexão com o mundo. E na medida que eu não tô conectada com o mundo como toda criança precisaria estar, eu não aprendo. Eu não sou tocada pelo novo. Eu não imagino, eu não fantasio, eu não crio. E na medida que eu não faço nada disso, gente, não tem como estabelecer um contato pleno e saudável. Não tem, gente, não tem. Definitivamente. Então, eu acho que nós, psicoterapeutas, temos uma responsabilidade aí grande nesse levar a informação, nesse chamar os pais para uma reflexão. E tem que ser feito isso, porque eu vivo falando aqui, né? A psicoterapia é um espaço de experimentação, a psicoterapia é um espaço de experimentação. Na psicoterapia a gente vai trabalhar a curiosidade, a criatividade da criança. E eu vejo que o espaço psicoterapêutico, né, de 1 hora por semana, ele se torna pequeno diante do que as crianças vivem em termos de domesticação de corpos, de corte da autonomia, desconexão dos elementos da natureza e de pouca oportunidade para elas exercitarem a curiosidade e a criatividade. Daí que a gente tem sim um trabalho com as crianças que chegam aos nossos consultórios, porque se elas chegam, elas já estão adoecidas, mas a gente tem um trabalho muito, mas muito, muito, muito importante com esses adultos, que já são pais e com os que ainda vão ser. Então, eu acho que talvez um dos grandes caminhos assim que a gente precisa pensar de verdade, e eu sei que tem muita gente nova me assistindo, nova de idade, nova na profissão. Eu acho que a gente tem que pensar em caminhos de desenvolvimento, de levar o saber psi para as pessoas de modo que faça diferença. E eu acho que um desses caminhos é um caminho da prevenção. É o caminho da prevenção desse adoecimento, dessa desconexão, e que começa, óbvio, né, com esses adultos que um dia escolhem ou não escolhem, né, ou enfim, são acometidos de uma gravidez, de um filho e de uma criança no mundo. Eu não vou me estender mais, porque a gente já está aí com 50 minutos, o Instagram vai fazer contagem regressiva.
possivelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, porque cada hora é um flash. Mas assim, eu acho que o que ficou mais importante foi a questão mesmo do corpo, corpo, tela, a desconexão com o ambiente, a desconexão com o alimento, a desconexão, né, com aquilo que é próprio de uma criança fazer, e toda a minha preocupação com os inúmeros desdobramentos que isso pode ter no desenvolvimento das crianças como um todo. E fica aí, gente, a dica: vejam o começo da vida. Vejam 1, 2, 3, 1000 vezes, porque é uma informação relevante, é muito bacana, conversa demais com a visão de homem de mundo da Gestalt terapia, porque problematiza não só a questão do desenvolvimento no mundo, né, na relação com o mundo, como também todas as questões de campo, e aí que dizem respeito ao exercício da parentalidade, o que é ser mãe, o que é ser pai. Ela faz umas contraposições assim de culturas, né? Ela viajou muito em diversos países diferentes, ela faz uma contraposição de classes sociais bem interessante também. Então, assim, é um documentário, é uma série, tá numa série da Netflix que todo psicoterapeuta de crianças precisa ver. Tá bom, minha gente? Super obrigado. Ficou assim esquisito, eu com uma sombra na cara, mas eu não queria deixar de entrar e não queria deixar de compartilhar isso com vocês, tá bom? Semana que vem já estou de volta no habitat natural, normal, e a gente volta aqui na nossa quinta-feira à noite, né, batendo um papo sobre crianças, psicoterapia, gestalt terapia, tá bom? Uma beijoquinha.